Então, senhoras e senhores, bem-vindos, continuando aqui com o nosso Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Ensino no Ceará. E claro, como prometido, estamos aqui com dois grandes artistas, nomes do HQ aqui no Ceará. E claro, estamos aqui com um bocado de perguntas já para conhecer essas duas personalidades, que a gente já bateu um papo aqui antes, mas que, sem dúvida, temos muito de curiosidade, de coisas para aprender e também muito para tirar, para perguntar, para saber. Estamos aqui com Raimundo Neto e João Belo Júnior, é isso mesmo? E aí, senhores, obrigado pela presença. Em nome do Sistema Fé Comércio, do Sesc, do nosso Pode Educar Sesc, da Rede Sesc de Ensino. Está sendo um grande prazer poder receber vocês aqui. E aí eu gostaria de pedir para que nada melhor que vocês se apresentem como vocês mesmos, né? Como é que a gente pode conhecer melhor? Fiquem à vontade. Bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bem, meu nome é João Belo Júnior, eu sou artista visual hoje, né? Eu me dedico à pintura hoje, a pintura sobretudo aquarela, também algumas outras técnicas como a acrílica e óleo, mas o forte mesmo é a aquarela. E eu tenho, como eu disse lá no bate-papo, uma relação com os quadrinhos já desde a década de 90, né? Eu frequentei a oficina de quadrinhos da UFC, na época do professor Geraldo Jesuíno, né? Fiz parte ali de uma turma que aprendeu algumas técnicas e foi naquela época dos fanzines também, a gente desenvolveu os fanzines, a gente não tinha um mercado ainda naquela época, né? A gente aprendeu a fazer meio à força mesmo, a fazer quadrinhos, todas as etapas, a vender, né? A produzir todas as agruras. A gente viveu naquela época que não tinha mercado. Na verdade, naquela época nem o mercado estava aberto para o que vinha de fora, né? Então, aí depois de uma época eu tive que me dedicar realmente, estava me formando em uma outra área, em administração, tinha passado num banco, eu fui fazer carreira e fui deixando os quadrinhos meio de lado e sempre que tinha uma oportunidade ou outra, por edital, com um coletivo, junto com um irmão e um amigo. E aí, depois de 2013 para cá, eu comecei a me dedicar à pintura, né? Eu realmente fui arrebatado pela aquarela e eu me dedico muito a isso. E os quadrinhos, sempre como eu falei, como o Raimundo Neto tem sempre projetos maravilhosos, sempre que me chama, eu sei que é um projeto sério. Que massa. E eu dou a minha contribuição na medida do possível. Show de bola, muito obrigado desde já. E Raimundo Neto. Douglas, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, com professores, né, gabaritados. Obrigado. Nesse podcast. Na realidade, a minha formação foi fisioterapia. Me formei em fisioterapia, fiz várias pós-graduações depois e tal. Mas um dia eu perguntei onde é que está a arte na minha vida, né? E foi a pergunta maldita, né? Quando eu perguntei, aí não teve jeito. Foi aquela pergunta que não podia ter sido feita. Aí eu entrei no cinema, eu comecei a fazer curso de cinema de animação. Aí depois do curso de cinema de animação, eu comecei a trabalhar com quadrinhos, publicando quadrinhos, geralmente quadrinhos ligados mais a temas da saúde. Eu fazia quadrinhos institucionais, falando sobre o tema da saúde. Na época tinham Farmácias Vivas, que foi o meu primeiro, né? Que foi o projeto do professor Francisco Matos, que está fazendo inclusive 100 anos, agora faria se estivesse vivo, né? Salve, né? Grande professor Francisco Matos, cientista da Terra, né? Que tem um trabalho pioneiro, né? Isso, pioneiro, original e super social, né? É uma questão fantástica. Foi o primeiro quadrinho que eu fiz, foi para ele. Farmácias Vivas. E depois comecei a fazer de outros temas, inclusive ecologia, trabalhando por DERT também, falando sobre a questão da mata nativa e uma série de outras coisas. E fiquei durante um bom tempo vivendo disso, só que depois fui uma época professor também, tive essa experiência. Olha aí. De professor. E aí entrei na literatura faz quase 20 anos, que eu publiquei meu primeiro livro. E aí eu curti muito essa vida da literatura, de criar livros, editar livros. Aí tive uma experiência durante 4 anos na SEDUC do estado do Ceará, onde eu publiquei centenas de livros de outras pessoas e os meus também, né, óbvio. E há 12 anos estou trabalhando na Fundação Demócrito Rocha como gerente de criação de projetos. Então eu trabalho lá com audiovisual, trabalho com projetos editoriais e sempre que posso coloco um projeto de quadrinhos. E aí eu posso dizer que na área de quadrinhos a gente conseguiu, por meio dessa minha atuação na Fundação Demócrito Rocha, abrir um bocado de portas aqui e fazer umas coisas bem diferentes, né? Que a gente pode falar durante o processo. Com certeza, nós vamos querer saber. E aí, galera, para situar quem está nos assistindo, nós estamos falando aqui diretamente do Sana, parte 2, em 2024. Estamos aqui no Centro de Eventos do Ceará. E nós tivemos agora há pouco um bate-papo com essas duas personalidades falando justamente sobre a Mostra Sesc de HQ,
que aconteceu na cidade de Pacuti, não foi isso? Como foi essa experiência? Como é que surge? Como é que ela começa a ser engatilhada? Bom, essa experiência ela começou agora há 2 anos, né? Na realidade é uma bienal. Massa. E ela foi toda projetada, veio da cabeça do Allenberg Quindins, que eu digo sempre que ele é um visionário. Sim, né? salve, salve, grande o Allenberg. Allenberg ele tem uma visão além do alcance, né? Como dizem. E assim, ele é uma coisa que eu defendo muito do Allenberg é que ele não apenas vê, mas ele faz, né? Você vê que a realidade da Fundação Casa Grande é uma coisa fantástica, que é um projeto encabeçado por ele e que as crianças estão ali. Eu tive a oportunidade de ser convidado para poder falar lá há alguns anos, na época da SEDUC, e fiquei encantado com o local, com o trabalho que é feito, né? E ele teve essa ideia de fazer essa mostra em Pacuti, porque lá existe uma ONG, que é a Ecomuseu, que é do... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Eu podia esquecer o nome dele. Ah, sem problema. Bom, o Ecomuseu, que tem uma liderança, que essa liderança, inclusive, é um pesquisador, que ele fez um livro sobre o Mendes, que foi um livro fantástico, falando sobre a história do Mendes, do cartunista Mendes, que ele é cearense, conhecido no Brasil todo, mas anda meio esquecido, porque nós temos esse hábito de esquecer, né? E aí ele fez essa pesquisa, ele tem essa ONG que já trabalha com quadrinhos, porque ele gosta muito de quadrinhos, e no final das contas se uniu com Allenberg e eles decidiram transformar Pacuti na capital dos quadrinhos aqui no Ceará. Que massa. E parece que a coisa está indo por um caminho muito bom, né? Porque existe a mostra Sesc, que é bienal, que vai acontecer, que aconteceu há 2 anos e vai acontecer esse ano em novembro. Lá eles também já estão desenvolvendo o memorial do Mendes, que eles conseguiram com toda a família. Isso aí foi uma ação conjunta dos dois, e o Allenberg, por meio do Sesc, conseguiu trazer esse material. Tudo que possa imaginar que tinha na casa do Mendes veio para cá e está no memorial lá em Pacuti. Ou seja, vai ser feito realmente esse memorial, que vai ser uma pérola aí no Ceará, para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de artes visuais, cartoons, caricaturas, etc. Então está lá. Uma gibiteca também que o Sesc está montando lá, né? Ou seja, o acervo também vai estar disponível para esses estudantes, e uma série de outras atividades que com certeza vão acontecer e que vão para Pacuti. Vai ser maravilhoso, né? Para o turismo, para a educação e até para a ciência. Claro, no caso de Pacuti vai ser fantástico, né? É importante lembrar isso que a gente está colocando aqui, que sim, o Ceará tem grandes nomes, né? Nas artes visuais de uma maneira geral, e esse resgate que é feito, esse trabalho de preservação dessa memória é muito importante, né? Até para valorizar o nosso capital interno, né? Para valorizar a prata da casa, como a gente costuma dizer. Sim. Mas aí outra pergunta para a gente que está aqui aproveitando a oportunidade de estar com vocês. A partir desse contato com as pessoas, com a comunidade, como foi essa aproximação? Já é feito esse trabalho, né? De desenvolver essas atividades, quais atividades foram desenvolvidas ao longo do tempo, como foi sendo montado essa proposta de trabalho? Tudo por meio dessa parceria com o Sesc, né? Eu falei do memorial, eu falei da gibiteca, tudo isso que é feito, essa conversa com o Levi, né? Sim. O Levi, e ele está assumindo lá no Pacuti isso aí. Inclusive, já tiveram vários eventos que foram levados artistas para lá, fazendo oficinas de quadrinhos, ou seja, não acontece só a mostra, não. Durante o período do ano, vão tendo atividades. E eles já têm, por meio do Ecomuseu, uma série de outras ações que fazem, né? Então eles levam quadrinistas para lá, pessoas que fazem oficinas de tirinhas, oficinas de desenho, né? Esse tipo de coisa. E isso já está sendo fomentado na própria população, que está vendo a coisa acontecendo, né? De repente até interessante, né? Porque para muita gente, né, quadrinho é coisa de criança. Sim, ainda existe esse estereótipo. E não estão indo só crianças lá, que legal, né? Isso é interessante. Por outro lado, do lado que diz respeito ao mercado, as bancas de revistas desapareceram. Eu não sei nem se em Pacuti tem uma banca de revista, né? Que é uma coisa interessante, né? Pra a gente pensar, ou seja, está havendo um movimento muito grande. O Sana é uma prova disso. Sim. Você vê o movimento como é. Você vê hoje revistaria em Fortaleza
Só existe, bem dizer, hoje uma, que é uma coisa estranhíssima. Só existe uma revistaria, que é a Reboot, né? Que é um centro também que acolhe os quadrinistas, os leitores. Provavelmente todos nós passamos por lá, na Reboot, né? E eles promovem ainda eventos, né? Então isso é uma coisa muito positiva que acontece lá. Mas você percebe o primor da qualidade que está sendo feito agora, esses quadrinhos, né? Geralmente encadernações mais luxuosas e tal. E tem saída, as pessoas estão comprando isso aí, né? Então, assim, no mercado editorial, existe um mercado editorial que está produzindo. Aí existe sim uma briga e uma questão entre as editoras e as revistarias, né? Porque os pontos de venda não têm os descontos que a editora dá. E com a internet, que foi uma coisa que cresceu muito por conta da pandemia, eu pelo menos não comprava nada de internet antes da pandemia, mas durante a pandemia não teve jeito. Eu comecei a comprar, vi que funciona. Sim. E hoje eu compro muita coisa pela internet, né? E esses quadrinhos, muitos deles as pessoas já compram na internet. Aí tá saindo aqueles títulos, inclusive, que eram encostados, como Ken Parker, como Martin Mysterio e outros tantos. Você tá vendo voltar, né? E outras novidades mais. Então, é um processo grande dentro. Você analisar hoje quadrinhos no Brasil é uma complexidade muito grande. É que eu tava pensando aqui, além do quadrinho em si, que já é uma produção incrível, né, das HQs, há toda uma cultura, né, que se concentra, né, e que se desdobra a partir da experiência de criação e de produção, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, João. Como foi a experiência de estar presente, estar participando, estar colaborando na Mostra HQ, na Mostra Sesc HQ? Certo, eu já tenho essa parceria com o Raimundo Neto e de outros projetos, né? Ele sabe realmente como a gente trabalha e como eu falei, os projetos que ele propõe sempre são muito sérios, né? Então, às vezes o quadrinista se envolve em projetos que o editor diz, que nem é editor, né? O cara diz assim, eu vou expor o seu trabalho, né? Aquela coisa. Então, os projetos são sempre remunerados, os artistas são tratados realmente como profissionais. E você vê que projetos outros que ele apresentou chegaram a ser premiados. Então, o Raimundo Neto, além dele ser um amante de quadrinhos, ele faz o processo, a gestão desse projeto de uma forma muito correta, muito competente. Então, assim, participar desse projeto foi... A gente definiu rápido, né? Ele fez o convite, eu estava um pouco atarefado, porque eu estou estudando para um projeto pessoal. E a princípio eu até disse que não ia fazer, porque realmente estou muito tempo sem fazer quadrinhos, inclusive. Mas aí depois você tem aquela, uma vez quadrinista, você né, tem aquilo no sangue e é comandado de bicicleta. Né? Rapaz, eu pensei, não, mas se eu fizer ali num determinado horário, se eu der uma concentrada ali, fizer rápido, né? E aí como eu me dedico à aquarela, eu pensei, vou fazer uma aquarela. O tema da história era sobre Cuba, né? Eu disse, mas vai casar aqui perfeito. Vou botar umas coisas meio saturadas, ressaltar os elementos da cultura urbana, né? Então aí eu já apresentei para ele, acho que num dia seguinte ou 2 dias depois, um storyboard e ele já estava aprovado, pode seguir. Massa demais. Então aí o resto foi produzir, acho que eu levei uns 20 dias para produzir tudo. Não usei o nanquim tradicional, a arte final de caneta nem de bico de pena, é todo na aquarela. E depois é um processo um pouco complicado. Foi mais fácil porque não tinha um personagem que se repetia nas páginas seguintes, que aí você tem que manter um padrão da cor e tal. Mas é complexo porque você vai fechando ali aqueles espaços dos quadros até você terminar uma página, então leva muito tempo. Eu levei uns 20 dias, em torno de 6 páginas, né? Depois botar o texto. Aí acho que ficou bom o resultado. Vamos ver. Caramba, pode ser até um comentário assim meio leigo, né? Eu que não sou profissional das artes, não sou alguém das artes, mas 20 dias não é um tempo muito curto, assim, um tempo recorde, né? Porque eu imagino todo o rigor, a técnica, né? Eu acredito que para o pessoal que desenha profissionalmente, eles desenham muito mais páginas em 20 dias. Nossa. Mas aí eles finalizam com o nanquim, né? Sim. E aí tem outra pessoa que faz a colorização. Nesse caso eu desenhei e colori, realmente foi rápido. Mas eu acho que assim, como eu falei, eu tenho uma relação com quadrinhos e você não esquece isso. E aí tem a facilidade de pintar hoje, aquarela e tudo, então realmente eu acho que as duas técnicas elas se casam, né? O quadrinho com a pintura, que é mais um modelo europeu, né? De quadrinhos. Os artistas europeus eles fazem todo o processo, pintam, né? Então acho que vai ficar bom. Que massa, olha aí. Que modesto, hein? Tem que ficar bom. Tem que ficar, porque o chefe tá aí, o editor o chefe tá aí. É exigente, hein? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma quebra, porque antes aqui a gente bateu um papo e nós recebemos algumas perguntas que a gente trouxe também para aquecer a nossa conversa.
É uma pergunta mais pessoal, eu sei que é difícil a gente escolher algo assim, mas na vida de vocês, por exemplo, como apreciadores da HQ, como apreciadores de quadrinho, qual foi aquele HQ ou aquele gibi que traz aquela memória, aquela marca, aquele negócio que lhe chama, que lhe convida? Tem algum? Essa pergunta é desafiadora. Eu tenho assim, na minha estante hoje tem muita coisa para ler ainda, que eu não tenho tido tempo de ler, mas se você olhar a minha estante, ela tem mais ou menos uns 80% de quadrinho de autores europeus, uns 15% de brasileiros, porque realmente, como você falou, o mercado nacional nesses últimos anos ele cresceu muito, né? Então a gente não pode dizer que está mais fácil, porque as dificuldades existem, e não seria correto com quem está batalhando hoje no mercado de quadrinhos. Mas o nível cresceu tanto as editoras quanto os artistas também melhoraram tecnicamente. Então também tem um espaço reservado para os autores nacionais. E quadrinho americano são aqueles mais clássicos, aqueles históricos. Né? Uhum. Então eu não tenho assim um quadrinho que me faz... Mas eu costumo dizer que é aquele quadrinho como eu desenho, aquele autor que quando eu olho o traço dele me dá vontade de desenhar. Então esse aí já é um quadrinho que já entra para minha estante, já vai para minha estante. Mas eu gosto muito de um artista chamado Moebius, né, que é o Jean Giraud, que é um quadrinista francês que já é falecido. E realmente o traço dele é uma coisa assim, revolucionária, ele tem influência no cinema e tudo, né? E é fantástico. Então toda vez que eu olho o Moebius, dá vontade de desenhar. Acho que poderia citar esse autor aí. Catar essa referência aí pra guardar. Mas é engraçado, olha, eu comecei assim, porque eu aprendi a ler com quadrinhos. Eu posso dizer que eu aprendi a ler com quadrinhos. Meus pais moravam no Rio de Janeiro e naquela época, e olha que isso era 76, né? Eles achavam perigosíssimo o Rio de Janeiro. Aí a gente morava, eu mais 5 irmãos, mamãe, e aí papai ficava trocando revista, que na época existia isso, trocar revista, né? Então ele comprava algumas, depois ficava trocando revistas. Então a gente lia revista de tudo, né? Geralmente Disney, o que tinha mais, Mônica não era o que era hoje, né? Mas tinha muito mais opções de títulos do que hoje, né? Você tinha Família Buscapé, você tinha Popeye, você tinha Hanna-Barbera, você tinha um universo que hoje não existe, né? É uma coisa estranhíssima pra mim. Mas assim, comecei com isso aí, depois comecei a ler livros e tal. Mas em 78 eu comecei a comprar Batman. Pra mim foi minha linha de quadrinhos foi em cima do Batman, porque eu gostava muito da DC, especialmente do Batman. Nunca gostei de Super-Homem, mas eu achava legal o Batman. Então eu tenho uma coleção assim grande do Batman. Passei anos da minha vida comprando Batman, deixando de muitas vezes pegar ônibus, andando a pé para casa da escola para poder guardar dinheiro para comprar as Batman. Aí tinha a morte do Batman. O último caso do Batman. Então, os clássicos, hein? Aí eu me lembro que quando eu me formei, aconteceu uma coisa que eu disse, eu me envergonho, mas mesmo de uma forma eu acho engraçado. Que houve a crise, que o Bane surgiu e que ele quebrou a coluna do Batman, né? Aí me disseram, rapaz, tem uma revista aí que parece que o Batman agora vai acabar. Eu o quê? Eu já formado, eu de branco, com estetoscópio, fui na banca de revista, abri o saco da revista, vi um batarangue de plástico, eu com o batarangue na mão, com o estetoscópio todo de branco. Já pensou essa cena? Eu vi assim, cara, eu fui lendo na banca em pé, eu com vontade de chorar. Pra saber se era verdade. Mas eu acho que aquilo ali não era nada. Porque ele ficou paralítico mesmo, mas enfim, né? Revista quadrinho. Naquela época, no quadrinho americano, eles matavam o cara, ressuscitavam várias vezes para que vendessem várias revistas. Exato. Mas assim, pra mim hoje, por exemplo, eu gosto muito da estética dos heróis hoje e tudo, mas assim, eu não consigo entender mais as revistas da Marvel, eu não consigo entender da DC, são outras coisas, né? Pra mim hoje os grandes quadrinhos que tem nas bancas de revista e que são os melhores, mesmo que esse não tem tempo pra eles, são os italianos, da Bonelli, né? Aí você lê Tex, pode passar a vida toda lendo Tex, é divertidíssimo. Mágico Vento, Martin Mister, Ken Parker, Dylan Dog, Julia, que eu acho As Aventuras da Criminóloga. Cara, o roteiro, a história, a composição, tudo preto e branco, mas uma arte fantástica. O Tex me marcou muito, eu tive acesso na escola pública, era aluno da escola pública, então tinha uma coleção na escola, então
folheava demais o texto, era incrível. Maravilha. E é Interessante estimulante, é né? que eles não têm um desenhista de série, né? Normalmente são convidados e o padrão é algo sempre, né? São vários artistas Interessante. muito italianos. É demais. Que massa. E galera, o papo tá muito bom. E aí eu queria puxar aqui um outro assunto que foi o fruto da Mostra Sesc HQ, né? Que tem como curador o nosso amigo Raimundo Neto. Como foi essa experiência da curadoria? Pronto, eu esqueci até de falar, quando a gente falou a princípio da mostra, esquecemos de dizer isso, que é a cereja do bolo. Sim, que com é certeza. o álbum da Mostra Sesc de Quadrinhos, né? É um álbum em quadrinhos que homenageia geralmente não, porque a gente só tá com a primeira experiência, né? A primeira experiência, mas é o projeto dessa curadoria, que é homenagear um músico, né? Um músico local. Então, o primeiro foi o Eugênio Leandro, com o álbum Além das Frentes, né? Foram também 10 quadrinistas que foram convidados, e daí saiu um álbum que está rodando por aí, está sendo distribuído e está tendo uma recepção muito boa, né? E realmente o curador foi o Clevson Viana, que é um ótimo quadrinista, já ganhou o troféu HQ Mix pelo trabalho dele, e ele merece mesmo, porque ele é um cara, não só nos quadrinhos, não só como ilustrador, mas também como cordelista. Ele tem um trabalho muito legal, e ele é um empresário, ele tem a sua própria editora, que é a Tupinanquim, e aquele menino começou muito cedo. Ele tem mais anos de carreira do que muita gente que eu conheço, mas porque ele começou muito cedo, né? É a impressão que a gente tem de menino que vendia picolé, né? Aquela história. Mas assim, aí agora me convidaram para fazer esse segundo, né? A primeira ação que a gente fez, a primeira decisão, digamos, de curadoria, foi não chamar ninguém do primeiro livro. Por quê? Mesmo sabendo que tinha grandes talentos no primeiro livro. Mas porque a gente sabe como aqui no Ceará existe um número muito grande de artistas talentosos. Mas é grande mesmo, é incrível, e está aumentando. Gente aparecendo nova, gente estava conversando sobre isso. Gente nova que está surgindo e já com a produção muito grande. Então eu digo, então é o seguinte, vamos dar espaço para o máximo de pessoas possíveis para mostrar justamente essa diversidade, essa pluralidade que a gente tem aqui nesse trabalho. O artista desse ano é o Abdoral, né? O Abdoral Jamacaru, que ele é um artista assim super singular, né? Ele é do Crato, né? Um artista do Crato, mas que ele lançou o LP Avalon, isso em 86, ou seja, vai fazer agora 40 anos, né? Ele em si tem 76, o Abdoral, né? E ele tem um trabalho que é muito singular, as letras, as músicas dele, né? Tanto que é difícil, né? Para fazer. Era o que eu ia perguntar, era essa curiosidade. Eu acho que quem tem contato com o projeto, com a proposta, como é essa ideia de transformar música em HQ é muito difícil. Certamente tem um desafio muito grande. Tudo que você quiser fazer bem feito é difícil. Não tenho dúvida. Fácil. Mas assim, lógico, quando você já tem a prática, já fica mais fácil. Não estou falando de quadrinhos, né? Mas você puxar a música para os quadrinhos não é complicado, desde que você tenha uma equipe que tenha acessibilidade, que foi o caso que eu expliquei, inclusive, do João Belo Júnior, que pegou uma música dificílima, que era uma música, bem dizer, eu não vou dizer nem que descritiva ela era, embora tivesse descrições. Sim. Mas ele brincava com aquilo, né? Tipo assim, a Cuba é feia? Não, ela é o olho do não sei o quê. Então é uma coisa assim, engraçadíssima. E ele soube fazer de uma forma e compor a página, né? Porque isso também é um talento. Você compor as páginas, e aí ele aplicou a arte dele, que é a aquarela, e ele escreveu. A impressão que eu tenho, quando eu vi a música. Eu ouvi a música ali, eu tava lendo, mas eu ouvi a música ali, ou seja, no ritmo, inclusive colocou o pessoal dançando também, tocando, né? Violão, então ficou uma coisa muito bacana, né? Ficou muito legal. E aí é o desafio. Tem alguns que conseguiram mais, tem outros que conseguiram menos, né? Mas a gente vai, o produto no final, com certeza, vai ser um produto muito bacana, vai valer a pena estar rodando na mão das pessoas. Que massa. Era essa a pergunta. Vai ser disponibilizado? Como vai ser o acesso? Geralmente eu vejo que o Sesc ele disponibiliza para muita gente, ele faz uma distribuição muito grande, porque quem está bancando é o Sesc. Sim, claro. Eu não creio que ele seja vendido, pelo menos eu nunca vi sendo comercializado, mas eu vejo que muita gente já tem, então, ou seja, ele passa para muitos formadores de opiniões e tal,
mas seria muito bom que também houvesse uma cota vendida comercialmente, de forma que você pudesse ter acesso caso você não estivesse no radar do Sesc. Sim, e aí lembrar que o Sesc tem uma rede de bibliotecas, né, distribuídas ao longo do estado do Ceará, a Bibliosesc, que é um projeto que tem um longo alcance. Com certeza essa obra vai figurar nas nossas prateleiras, não tenhamos dúvida. João, e aí a pergunta que se estende é a mesma para você que esteve imerso nesse processo de criação. Transformar música em HQ, como é essa sensação? Porque eu percebo um pouco na fala do Raimundo essa sinestesia, né? Nossa, deve ser uma sensação incrível e única ao mesmo tempo. Você ter a oportunidade de ler um HQ, de desfrutar de um HQ e sentir música nele. Como é que é essa experiência? No caso desse projeto, você já tem um ponto positivo. Você parte de um ponto positivo que, vamos dizer, o texto já está pronto, né? É verdade. Normalmente, quando você faz um HQ, você tem que criar o roteiro, né? Você tem que escrever o texto, né? E depois adaptar para aquela linguagem do quadrinho. Então, era uma letra de música, mas ela já estava, de qualquer forma, ela já estava pronta. E aí foi realmente a etapa de ouvir mesmo, deixar tocar. Eu botei no YouTube para tocar, fechei os olhos, fiquei ouvindo, tentando imaginar que imagens vinham, qual era o ritmo que me trazia, né? E como se tratava de Cuba, né? Então, assim, realmente é um tema muito instigante, assim, é muito interessante, né? Então, eu não tinha referências minhas próprias, então fui buscar referências fotográficas, né? Ao mesmo tempo que eu ouvi a música e tentei criar uma narrativa rabiscando, eu fui buscar referências fotográficas que pudesse se enquadrar naquilo que eu estava querendo fazer, né? No storyboard, que a gente chama, que é aquele rascunho prévio das páginas. Então aí eu fui achando algumas imagens, fui trazendo ali, fui tentando enquadrar, fiz umas adaptações, né? E aí acho que a coisa foi fluindo, né? Porque como o Raimundo Neto falou, ela não é uma história linear, né? É uma música muito solta falando de Cuba, então aí eu tentei ir buscando os elementos que identificavam Cuba, né? A população, aquele ritmo dançando, tocando na rua, a bandeira com as cores, né, de Cuba, o mar, né? As cores muito intensas, os carros antigos, a arquitetura envelhecida, mas muito bonita, aquela arquitetura de lá. E aí fui tentando o charuto, né? Até eu tinha esquecido, o Raimundo Neto citou lá no bate-papo, aquele charuto, as roupas, de umas cores assim, umas estampas muito extravagantes, mas muito bonitas ao mesmo tempo, né? A pele das pessoas, né? Então eu juntei esses elementos todos e acredito que consegui representar ali. Você vai escutando e vai tentando associar, e acho que funcionou, né? No final das contas funcionou. Vamos ver o que as pessoas vão achar quando ela estiver pronta ali e folhearem o livro. Sem dúvida vai ser uma grande oportunidade a gente poder desfrutar dessa peça que é um trabalho, né, conjunto aí de muita gente que entregou sua criatividade, né? Isso aí, com certeza, sem dúvida, é um grande prêmio, até para a valorização, né, das nossas peças da casa, né, das pessoas que estão envolvidas com a produção artística cearense. Nós desde já queremos agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade de estar conversando nesse bate-papo, de ouvir diretamente dos artistas, né, a impressão, como foi esse impacto de poder trabalhar com a comunidade nessa perspectiva, desde antes da mostra em si, como já foi colocado, né? Esse trabalho de oficinas com HQ, com tirinhas, para envolver o público e também para estar cada vez mais divulgando, que isso é uma marca do Sesc, né? Os nossos talentos nativos, né? Os talentos que estão aqui, e fazer esse casamento com música e HQ, sem dúvida, foi uma ideia assim genial, sem igual. Eu particularmente gosto de HQ, já estou aqui imaginando como deve ser, no bom sentido dessa viagem, ter contato. E aí nós gostaríamos de pedir a vocês, para o nosso público, para a galera que está nos acompanhando, para a galera que segue o nosso podcast, o Pode Educar Sesc, qual é a mensagem que a gente pode tirar de tudo isso? Fiquem à vontade. Bom, a mensagem que eu vou passar é bem básica. Dia 28 a 30 de novembro desse ano estaremos lá em Pacoti, nessa mostra Sesc, HQ Sesc. Lá o Levi Jucá, que é o responsável lá pro evento, lá vai estar o Alain Berquindis, a gente vai lançar esse álbum lá, todos os artistas que participaram vão estar lá e vão estar outros, porque vai ter oficinas, atividades, em geral, música, vai ter uma série de coisas. Então, o lugar de estar em novembro é em Pacoti, na Mostra HQ Sesc, de 28 a 30 de novembro. É a mensagem que eu agenda aí, passar. galera, por favor, sem dúvida. Eu de minha parte estou ansioso para conhecer o projeto, pelo que o Raimundo Neto tem falado.
Assim, estou muito curioso porque nos últimos anos, né, sempre aconteceram várias iniciativas para tentar desenvolver o quadrinho, gibitecas também em Fortaleza, eventos de quadrinhos, mas parece, pelo que eu tenho percebido à distância, que a coisa tem acontecido naturalmente lá. Lógico que é fruto de muito trabalho de quem está encabeçando ali a gibiteca, né, as atividades, né, o Allenberg, né, o Levi Jucá, mas naturalmente o quadrinho está florescendo ali naquele local, né? E é bonito pra gente que acompanha aí há muito tempo os quadrinhos, né? Tá nessa empreitada, ou algumas vezes como produtor, às vezes como leitor, né? Mas sempre um amante de quadrinhos. Então estou muito curioso para conhecer realmente o evento, para ver de perto as crianças e ver a reação delas assim ao projeto. Que massa. Senhoras e senhores, Raimundo Neto, João Belo Júnior, aqui no nosso Pode Educar Sesc, no Sana, parte 2 2024. E você que está acompanhando, teremos novos episódios. Curta, compartilhe, vamos fazer a educação girar. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.